Muito boa noite a todos que nos escutam e acompanham este canal, o nosso querido Centro Prosebem. Nos encontramos aqui para mais um estudo, através do Núcleo de Estudo e Pesquisa, onde colegas confrades, semanalmente, unidos de uma boa vontade e trazendo o Evangelho do Cristo para uma nova ideia, uma concepção, revitalizando em nossas consciências ensinamentos que já foram passados, mas que temos esse desejo de aprimorar. E nós estamos estudando Lucas, mais precisamente no capítulo de número 7. E hoje nós vamos para o versículo de número 18 e 23, e que na Bíblia de Almeida, ele intitula João envia mensagens a Jesus. Irei ler do 18 ao 23 e depois prosseguiremos no entendimento, associando, como sempre, fazemos os ensinamentos também da doutrina espírita. No 18, e os discípulos de João anunciaram-lhes todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-lhes a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos e perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitas de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. E os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Veja bem, eu vou me apropriar também, peço a vocês que nos escutem, e vou resgatar na noite de hoje como forma de tentarmos associar e aprimorar o nosso entendimento ao Evangelho de João, que já foi motivo de nosso estudo. E lá no capítulo de número 1, João nos apresenta, quer dizer, João, o evangelista, né, no seu evangelho, nos apresenta João Batista. E por que eu faço vejo nisso a necessidade? Porque vai ficar evidenciado, já digo isso, mas vou fazer a leitura, vai ficar evidenciado que João não tem dúvidas de quem é Jesus Cristo. E aqui, neste momento, ele é indagado pelos seus discípulos, que trazem notícias do messianato, ou seja, de Jesus já exercendo, né, a sua pregação, mas ele percebeu claramente que os discípulos não compreendiam ou não aceitavam plenamente. Mas vamos lá, em João o Evangelista, e vou ler aqui rapidamente, para que a gente possa verificar o quanto João, naquele momento do batismo, não ficou dúvidas para ele, e que para a doutrina espírita também nós podemos já evidenciar alguns conceitos e postulados que a doutrina nos apresenta. Diz lá em João, no capítulo 1, testemunho de João Batista, no versículo 23, no 22, desculpe. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? João Batista diz: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João
respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com a água, mas no meio de vós está a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Ele começou a descrever Jesus com toda a sua capacidade. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizado. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousa, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que é o Filho de Deus. Então, percebemos claramente, e aí, como espíritas, conhecedores de fenômenos mediúnicos, né, que João Batista, o precursor, como nós o identificamos, né, e ele teve até a humildade de dizer que não se sentia como um profeta, mas que exerceu e tinha consciência de que tinha uma missão. E é interessante nós lembrarmos que João Batista é primo de Jesus, filho de Isabel. Então, nesse sentido, os textos, eles não evidenciam, aqueles que escreveram sobre o Evangelho, não evidenciaram, né, a adolescência de João Batista, do próprio Jesus, né? Não evidenciaram de quando eles se desligaram e cada um começou a exercer, enfim. Mas fica claro, pelo Evangelho de João Evangelista, que João Batista, o precursor, não tinha dúvida de quem era Jesus. Mas só que João, naquele momento, em Lucas, voltando agora para Lucas, nós sabemos que João Batista encontrava-se prisioneiro por ordem de Herodes. Mesmo assim, recebia informações dos acontecimentos externos trazidos por seus seguidores, sobretudo relacionadas às ações de Jesus. A despeito de João Batista sempre ter afirmado que ele era o que veio para preparar o caminho do Senhor, alguns dos seus discípulos tinham dúvidas a respeito. Ou seja, João, no cárceres, né, tinha percepção da gravidade de estar aprisionado, e, como bem coloca aqui esse texto que eu reproduzi do estudo, ele sendo interpelado ou indagado e demonstrando que seus discípulos traziam para ele, né, notícias de como Jesus, né, vinha atuando já na sua pregação, ele queria fortalecer essa fé, essa crença em que Jesus Cristo realmente, como dizia, né, os profetas, os textos sagrados dos hebreus, que o Messias realmente se fazia presente. E aí, me apropriando do Evangelho dos Humildes, desta obra de Eliseu Regonati, ele nos diz e que nos ajuda a compreender esta passagem de Lucas. O precursor termina aqui sua missão, com sua enérgica pregação, avisar o povo de que estava encarnado aquele que ensinaria o caminho reto, que conduz ao reino de Deus. João dera testemunho de Jesus à multidão que o tinha procurado no deserto. Agora que os homens tinham presenciado as ações nobres de Jesus e lhes tinham ouvido a palavra da vida eterna. Mas mais fácil seria o João confirmar a vida do enviado. E manda que 2 discípulos seus interroguem Jesus perante testemunha. A resposta de Jesus é positiva. Não responde eu sou, como em outros momentos nós sabemos que ele disse eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira. Não. Ele se apropria para mostrar, né, as suas ações
E assim, sempre nos convidando, e até hoje nos convida, a compreendermos que é através das ações que nós vamos verdadeiramente mostrar que somos seus discípulos, que somos seus seguidores de tudo aquilo que ele deixou para a humanidade. Mostra-lhe simplesmente as obras generosas que vinham realizando, como diz-lhes, julgai-me pelas minhas obras. Do mesmo modo, serão reconhecidos os verdadeiros seguidores de Jesus, pelas suas obras. Ao discípulo, não serão as palavras que afirmarão sua qualidade de prática do Evangelho. Suas obras é que deverão testemunhar isso. Como Jesus, o discípulo sincero não deixou atrás de si uma longa esteira de palavras sonoras bem vagas. Deixa, sim, uma semeadura substancial do amor cristão, a qual consagrou o Espírito bem formado. Os cegos veem. Significa que a luz espiritual foi trazida à terra. Os coxos andam. Significa que foi ensinado a humildade como caminhar para o reino de Deus. Os limpam-se. Significa que os que aceitassem o evangelho purificariam suas almas. Os surdos ouvem. Significa que a palavra divina está sendo pregada aos que nunca tinham ouvido. Os mortos ressurgem. Significa que a imortalidade da alma estava sendo revelada aos homens. Aos pobres, anuncia-se-lhes o evangelho. Significa que a verdadeira riqueza são os bens espirituais que Jesus ensinava como podiam ser adquiridos. E a humanidade, antes do advento de Jesus, sabia que jazia em grande pobreza espiritual. A riqueza material não se conta por ser transitória, aqui ficando quando o espírito desencarnar. Na prática espiritual, julga-se a riqueza de uma alma pelo seu maior ou menor grau de espiritualidade que conquistou na Terra. Iniciando um processo de finalização desse entendimento, o que há de vir, né? No sentido, quando Jesus diz que felizes são aqueles que não tiver escandalizado por minha causa. Uma vez que serão as obras que demonstrarão se alguém é ou não de Jesus, é necessário que aqueles que lhes aceitem os ensinamentos se revistam de humildade e da sinceridade de praticá-los. Os que se escandalizam de Jesus são os que preferem as coisas profanas da terra, os materialistas, em excesso. Nesse, o orgulho fala mais alto, desviando-se uns por comodismo, outros por conveniências sociais e outros para não perderem amigos, outros para não abandonarem os vícios. Muitos, do mesmo modo, não aceitam, e aí nos cabe agora avaliar, não aceitam o espiritismo, escandalizando-se dele, com o receio de serem ridicularizados pelos amigos. Também porque o espiritismo lhes profiga os vícios e exige esforços próprios de cada um de seus adeptos. Muitos fogem dele. Quem não se escandaliza de Jesus é aquele que contorna todas as dificuldades a fim de se tornar um aprendiz do Evangelho. Nesse particular, o Espiritismo oferece a todos os de boa vontade a sublime oportunidade de demonstrarem pelas suas obras sua categoria de verdadeiros aprendizes de Jesus. Então, veja que nesta passagem de Lucas, a grande lição que fica para todos nós é que, conhecedores, todos, da capacidade do Mestre de proceder nas curas físicas, curas espirituais, demonstrando para aqueles irmãos, à época, a necessidade de ver nele, num primeiro momento, como um filho de Deus, e todos nós também o somos, mas como aquele espírito de escola, aquele espírito mais evoluído, com o firme propósito de nos ajudar a todos nós a construirmos esse reino de Deus dentro da gente. Fica evidenciado que, por mais
que muitos só creiam através desses fenômenos materiais, a grande lição e o grande convite de Jesus é para a nossa transformação moral. Isso é que fica muito bem evidenciado. E as nossas obras não serão avaliadas por curas à semelhança que o Mestre fez. As nossas obras serão verificadas, né, e exemplificadas por cada um de nós à medida em que nós nos transformamos nesse esforço íntimo de domarmos as nossas imperfeições pautadas nos ensinamentos do Mestre. E assim concluo a nossa participação da noite de hoje, trazendo esse pequeno estudo, resgatando o Evangelho e procurando sensibilizar a todos nós que é através do estudo. E as casas espíritas sempre estão a convidar todos, porque é o conhecimento que verdadeiramente alimentará as nossas consciências e nos ajudará nessa caminhada evolutiva que tanto aspiramos. Muito obrigado por nos assistir e até um próximo encontro. Fiquemos todos com a companhia de Deus e da espiritualidade. Amém. Boa noite.